Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para a nossa aula de Instituto desta semana, onde vamos estudar a primeira visão. Como foi dito pelo presidente Joseph F. Smith, ele disse que a primeira visão foi o acontecimento, o maior acontecimento desde a ressurreição do Salvador Jesus Cristo. E efetivamente assim foi. Vamos aprender. Esperamos que nesta aula possamos aprender e fortalecer os nossos testemunhos acerca do Salvador e também do profeta. E possamos ver como a mão de Deus guiou ele para que pudesse ser chamado no tempo certo. Então, vamos começar com a nossa aula. Como conhecemos, o profeta Joseph Smith nasceu numa família humilde. Tinha pais cristãos e uns irmãos. Era uma família numerosa. Eles acreditavam em Deus, mas a sua mãe, ela inclinou-se por uma das igrejas da época, e o pai, ele era mais de acreditar em Deus, mas não queria se envolver com as igrejas que haviam nesse tempo. Devemos lembrar, como falamos na nossa aula anterior, que nesse tempo estávamos em apostasia e havia muitas igrejas, muitas religiões que estavam a lutar por encontrar conversos, por aumentar as suas congregações. E haviam discussões fortes, brigas fortes nas ruas e ainda famílias devido a esta aumento de religiões, de crenças e tudo demais. Todos esses ministros que ensinavam nessas igrejas, eles ensinavam que eram a igreja de Deus, que eram a igreja verdadeira. E os ensinamentos básicos que eles faziam eles acreditavam que Deus já tinha falado tudo o que devia falar. Eles acreditavam que tudo estava mesmo na Bíblia e não havia mais nada fora dela. Eles não acreditavam em revelações, em comunicação direta com Deus. Mas bem, eles faziam tipo, intercediam, sabem, como entre a pessoa, os crentes e Deus. Então, nessa data, nesse ambiente, o profeta Joseph Smith cresceu. Ele era normal para ele ver esse tipo de brigas, esse tipo de situações, ainda na sua própria família. E numa dessas, quando ele já estava a crescer, já era um adolescente, um menino, uma criança, ele tinha esse desejo de aprender, essa fome espiritual de querer aprender e conhecer mais acerca de Deus. Conhecemos que, a diferença do seu pai, ele também começou a frequentar a igreja onde a sua mãe frequentava. Mas começou também a assistir outros ministros, outras igrejas, e estava a aprender. Ele queria conhecer realmente o Salvador. Mas ele notava que em diferentes igrejas se falavam coisas diferentes. Eles percebiam os escritos da Bíblia, os ensinamentos da Bíblia de maneira diferente. E isso para eles foi curioso. Então, ele disse que num dessas ministrações que alguns desses predicadores estavam a fazer, ele disse que estudou o que o apóstolo Tiago ensinou, que era que se alguém quer receber sabedoria, deve pedir a Deus. E que se pedir com fé, lhe vai ser concedida. Como diz a escritura do Tiago 1:5. Então, essa escritura motivou ao profeta, ao jovem profeta,
ao fazer isso, acudir a Deus, perguntar e receber sabedoria, porque ele precisava mesmo de sabedoria. Então, ele o fez. Foi para uma floresta, se ajoelhou e começou a falar com Deus e expressar os desejos de seu coração. Ele dizia que ele queria receber, ser perdoado de seus pecados. Ele queria isso. E pronto, como todos conhecemos, ele teve uma manifestação celestial, porque o nosso Pai Celestial mesmo e o Salvador Jesus Cristo apareceram a ele e puderam manifestar coisas maravilhosas que nós podemos ver na Pérola de Grande Valor, em Joseph Smith, História, o capítulo 1, fala sobre esse acontecimento da primeira visão, como ele relatou, e que agora forma parte dos nossos livros de escrituras, sim? Então, como nós sabemos também, o profeta Joseph Smith compartilhou essa experiência com algumas pessoas e ele fez com que ficara um registro dessas partilhas que ele fez com essas pessoas. Então, nós sabemos e conhecemos que o profeta propriamente falou 3 vezes, ou ditou 3 relatos desta experiência maravilhosa que ele teve. E também há 5 relatos que foram dados por pessoas contemporâneas com o profeta, mas não foram diretamente dele. Muitas pessoas acham isto um pouco estranho, né? Porque se ele viveu uma experiência tão incrível, o lógico é que sempre possa lembrar dessa experiência sem variar em detalhes, né? Mas existem esses relatos que temos agora, são diferentes em alguns detalhes, mas o valor e a mensagem principal é exatamente igual. Então, sabemos, e historiadores, eles falam sobre isso, que é uma história que vai ser contada ao longo do tempo por muitas vezes. Eles falam que nunca vai ser igual, nunca vai ser contada da mesma maneira em todas as vezes. Então, sempre vai mudar alguns detalhes, sempre vai... sim, cada experiência que possa ser contada vai variar. E isso é o que acontece com a história dos relatos da primeira visão. Igualmente, se nós podemos ir às Escrituras, à Bíblia, vamos encontrar também, por exemplo, o relato do apóstolo Paulo em Damasco, que também vai diferir de um livro ao outro, e também sobre a história dos apóstolos no Monte da Transfiguração. Então, podemos ver que há similitudes de histórias e relatos mesmo nas Escrituras, sim? Então, o mais importante é que possamos lembrar que, além das diferenças ou de detalhes nos relatos que temos em nossas mãos, a consistência da substância, o mais importante, é igual em todos eles. E aunque, além de que muitas pessoas também podem acreditar que essas variações, esses erros que tinham esses diferentes relatos, são como uma prova de que foram inventadas, que não são verdadeiras. Mas acho que é interessante que entre mais evidência nós possamos ter, evidência histórica, vai ser melhor, porque vamos ficar mais enriquecidos com essas experiências que o profeta evidentemente teve. Um dos argumentos que é falado sobre estes relatos que temos é que dizem os que estão em contra
ou que querem desacreditar os relatos do profeta Joseph Smith, eles falam que perde credibilidade por dois aspectos. Por exemplo, eles questionam a memória do profeta porque acham que ao ser uma experiência tão incrível, deveria sempre ficar com todas as coisas. Então, a memória é julgada nesse sentido. Também, outros dos aspectos que eles acham estranho, o que eles podem criticar é que em cada uma das histórias, esses eventos ou as descrições foram inventadas com o objetivo de embelezar o relato ao longo do tempo. Mas nós sabemos que estas coisas é impossível que nós possamos provar com documentos, porque são coisas que são dadas espiritualmente. Então, conhecer a veracidade pela documentação vai ser impossível, ou contrastar o que o profeta falou com o que as pessoas registraram e com o que ficou nos registros é impossível. Mas, como o livro de Mormon ensina e o profeta Moroni ensina, que todas aquelas pessoas que com sinceridade procurem, estudem os registros ou estudem esses relatos da primeira visão, que tenham uma fé suficiente em Jesus Cristo, essa fé que permite a eles perguntar a Deus com oração e humildade se o registro é verdadeiro. E como bem o Moroni fala, não só basta com perguntar, não só é suficiente com perguntar a Deus numa oração. Devemos ter outra coisa que é muito importante, e é ter verdadeira intenção de agir de acordo com a resposta que o Espírito Santo vai nos revelar. Então, cada pessoa vai poder ter a oportunidade de saber por si própria se este relato, esta visão que o profeta assegurou ter tido é verdadeira. E o profeta mesmo, ele disse, não? Que ele teve uma visão, ele sabia que Deus sabia disso e não podia negar nada. Então, todos somos convidados a fazer isso mesmo, perguntar a Deus com verdadeira intenção, com coração humilde e com fé. E nós vamos receber essa resposta. Eu queria partilhar também, além destas coisas do relato e o objetivo, que é aprender que a primeira visão foi um fato real e que cada quem deve fazer essa búsqueda espiritual para saber com certeza se é verdadeira algumas outras verdades que esta experiência nos ensina. E o elder Richard Maynes, dos 70, ele ensinou alguns princípios importantes sobre este acontecimento da primeira visão. Ele disse: analisar o que efetivamente aprendemos com essa experiência sagrada é inspiradora, é uma atividade maravilhosa e esclarecedora sobre a natureza eterna do nosso Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo, da realidade de Satanás, da luta entre o bem e o mal, assim como de outros aspectos importantes do grande plano de salvação. A primeira visão de Joseph Smith é chave para esclarecer muitas verdades que estiveram ocultas durante séculos. Não nos permitamos esquecer ou deixar passar desapercebidas as muitas verdades preciosas que podemos aprender com a primeira visão. Então, queridos irmãos, como o elder falou, efetivamente há muitos princípios importantes que nós podemos aprender deste relato, e o convite é para todos, que possamos refletir nestas coisas, que possamos reparar em quão abençoados somos por ter este conhecimento, por ter a oportunidade de ter ouvido falar sobre um tal Joseph Smith, e que possamos pedir a Deus
para receber uma confirmação no nosso coração sobre estas verdades, sobre o profeta e sobre o chamado que ele recebeu nesta dispensação. Eu posso partilhar e prestar o meu testemunho que eu sei, sem dúvida nenhuma, que o profeta Joseph Smith foi chamado por Deus. Eu sou muito grata pela vida do profeta, pela sua valentia, pelo seu amor e sacrifício que ele fez para nos deixar este legado de fé, para nos deixar o livro de Mormon e para nos deixar este evangelho maravilhoso. Eu sei que ele foi o profeta chamado para restaurar o evangelho e sei que todos aqueles que querem saber essas verdades vão poder saber e sentir no seu coração. E o convite é para que possam fazê-lo. E também o convite é para que possam nos falar e dizer, partilhar suas dúvidas, comentários sobre estes relatos e sobre o que estamos a aprender nestas aulas. Agradecemos muito por assistir e convidamos para a nossa próxima aula de Instituto. Obrigada, irmãos, por estarem presentes e queremos partilhar esta aula com humildade, com amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.